Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático desse YouTube. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou resolver com você a prova de matemática e lógica do concurso de agente de fiscalização da Prefeitura de Campinas. Esse concurso foi realizado em 2019 e foi organizado pela VUNESP. E já de antemão, eu adianto para você, as questões dessa prova são bem desafiadoras. São questões bem mais difíceis do que as questões dos concursos da VUNESP, geralmente, em geral. Beleza? Antes da gente começar, eu te dou a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. E claro, se curtir as explicações, deixe seu like no vídeo e bora compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Posso contar com você? Espero que sim, hein? Agora, vamos então às 10 questões dessa prova. Vem comigo. Essa primeira questão dizia: uma empresa possui 3 equipes de segurança. Os guardas de cada uma dessas equipes fazem rondas por toda a empresa e devem sempre passar pelo portão principal. A equipe alfa passa pelo portão de 40 em 40 minutos, a equipe beta de hora em hora e a equipe gama a cada 1h15 minutos. No dia 3 de julho, às 10 horas, guardas dessas 3 equipes passaram ao mesmo tempo pelo portão principal. A partir desse momento, até o dia 30 de julho, às 10 horas, o número de vezes que a equipe alfa passou pelo portão sem ter encontrado outra equipe foi qual? Bom, o problema forneceu para a gente os momentos em que cada uma das 3 equipes passa pelo portão. Se a gente calcular um múltiplo comum entre cada 2 dessas equipes, a gente vai descobrir quais são os momentos em que as equipes passam juntas pelo portão. E depois, calculando o total de vezes que a equipe A passa pelo portão, subtraindo por esses momentos em que as equipes se encontram, a gente consegue chegar na resposta do número de vezes que A passa pelo portão sozinha. Entendeu? Se não entendeu, vamos fazer. A equipe A passa pelo portão de 40 em 40 minutos. A equipe B de hora em hora. Como o A está em minutos, vamos transformar essas horas em minutos também. 1 hora são 60 minutos. A equipe B passa pelo portão de 60 em 60 minutos. E a equipe G passa pelo portão a cada 1h15 minutos. 1 hora 60 minutos, 60 mais 15, 75 minutos. Agora, vamos calcular o MMC entre A e B e depois entre A e G, para saber em quais momentos A encontra com B e A encontra com G. Vamos fazer primeiro entre A e B, ou seja, MMC entre 40 e 60. Se os dois números são pares, a gente divide por 2. 40 dividido por 2, 20. 60 por 2, 30. Divide por 2 de novo, 10 e 15. Divide o 10 por 2, vai dar 5. Agora não dá mais para dividir por 2, vamos dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Divide os 2 por 5, vai dar 1. Sendo assim, o nosso MMC vai ser 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Ou seja, a cada 120 minutos, a equipe A encontra com a equipe B no portão. O mesmo raciocínio faz entre as equipes A e G, certo? Ou seja, a gente vai fazer o MMC entre 40 e 75. 40 é par, divide por 2, dá 20. 20 é par, divide por 2, dá 10. É par, divide por 2, vai dar 5. 75, a gente vai dividir agora por 3. Como que eu sei que 75 divide por 3? 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora a gente divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Divide por 5 de novo, vai dar 1. Sendo assim, o nosso MMC entre 40 e 75 vai ser 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Observe que eu coloquei os fatores aqui primeiros de verde para você observar que esses fatores são exatamente os mesmos fatores dessa fatoração do lado de cá.
Concorda? Sendo assim, esse MMC, né, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 25, 600, esse 600 é um múltiplo de 120. 5 vezes 120 dá 600. Isso indica o quê? Indica para a gente que no momento 600, A vai encontrar com G e B vai estar passando lá também nesse mesmo momento. Por quê? Porque 600 é múltiplo de 120. Então, B vai 120, 240, 360, 480, 600. Então, no momento 600, as 3 equipes vão passar pelo portão ao mesmo tempo. Certinho? Esses dados indicam para a gente o que, então? A encontra com B a cada 120 minutos, sendo que, quando chegarem 600 minutos, essas 2 equipes também encontrarão com G. Certinho? Calculados esses momentos, agora a gente vai calcular qual é o tempo que passou entre o dia 3 de julho e o dia 30 de julho em minutos. Para quê? Para a gente saber o tempo total que a gente precisa avaliar. Certinho? De 30 de julho para 3 de julho passaram quantos dias? 30 de julho menos 3 de julho, 30 menos 3, passaram 27 dias. Agora, vamos descobrir quantos minutos existem em 27 dias. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos. Então, a gente vai multiplicar 27 dias vezes 24 horas, que é o número de horas de cada dia, vezes 60 minutos, que é o número de minutos em cada hora, certo? 27 vezes 24 vezes 60 vai dar 38.880. Pronto. Sabendo esse total de minutos, a gente consegue descobrir quantas vezes A passou pelo portão e quantas vezes A passou pelo portão encontrando com B e com G. Vamos fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente vai, primeiro, dividir o total de minutos pelo número de minutos que A gasta para passar pelo portão. 38.880 dividido por 40. A passa pelo portão, 38.880 dividido por 40, o que vai dar 972 vezes, certo? Quantas vezes A encontra com B e também com G, certo? Porque o encontro com G vai ocorrer ao mesmo tempo que encontra com B também, porque 600 é um múltiplo de 120. Para a gente descobrir, a gente vai dividir 38.880 minutos por 120 minutos. 38.880 dividido por 120 dá 324. Pronto. Sabendo o total de vezes que A passa pelo portão e o total de vezes que A encontra com B e G no portão, basta a gente subtrair um do outro para descobrir a resposta da questão, certo? A não encontra outra equipe quando 972 vezes menos 324 vezes 648 vezes. A não encontra outra equipe no portão por 648 vezes. Essa é a resposta dessa questão. Por favor, não assuste. Essa, de fato, é uma questão que dá maior trabalho do que as questões de MMC da VUNESP em geral, concorda? Mesmo assim, se você tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida, eu faço questão de responder a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que a gente conversa e eu tento te ajudar se você não entender algum ponto do que eu expliquei aqui. Fechado? Bora ver a segunda questão? Vem comigo. Um confeiteiro dispõe de barras de chocolate de 3 tipos, A, B e C, sendo que a proporção de cacau em cada uma dessas barras é respectivamente 80%, 70% e 40%. Esse confeiteiro derreteu e misturou 3 quilos dessas barras de chocolate, de modo que a proporção de cacau na mistura foi de 60%. Para isso, ele pegou 870 gramas a mais da barra A do que da barra B. E pegou da barra C quantos gramas? Bom, aqui a gente tem uma questão que envolve porcentagem, conversão de unidade de medida e também sistema. É outra questão complexa desse concurso. Chegamos aqui no final da situação que o problema descreveu. Ele disse que
chegou no final, tinha 3 quilos de chocolate, sendo que essa mistura tinha 60% de cacau. Vamos calcular, então, primeiro, quanto de cacau tinha nessa mistura de 3 quilos. Tinha 60% de 3 quilos. 3 quilos são 3.000 gramas. Você pode fazer essa continha multiplicando 60%, 60 dividido por 100, vezes 3.000, como eu fiz aqui. Ou pode usar um truque. 60% é a mesma coisa que 50% mais 10%, concorda? 50% de qualquer número é a metade do número. Então, 50% de 3.000 é 1.500. Faltam 10%. 10% de qualquer número, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda, é 300. Então, 60% vai ser 1.500 mais 300, o que dá 1.800. Faz menos contas, sacou? Bom, então, o que significa isso? No fim, existiam 1.800 gramas de cacau em uma mistura de 3.000 gramas de chocolate. Agora, vamos ver a quantidade de chocolate total e de cacau para cada um dos tipos de chocolate. O chocolate A é 80% de cacau. E o problema disse que ele pegou 870 gramas a mais da barra A do que da barra B. Então, quando ele disse isso, se ele tiver usado X gramas da barra B, ele vai ter usado X mais 870 da barra A, concorda? Porque ele pegou 870 gramas a mais da barra A, entendido? Pegou 870 gramas a mais da barra A do que da B. Então, se ele tiver usado X gramas da barra B, ele vai ter usado X mais 870 gramas da barra A, certinho? Agora, quanto de cacau ele usou para A, para B e para C? Bom, a barra A tinha 80% de cacau. 80% é 80 dividido por 100, o que dá 0,8. Então, quanto de cacau tinha em A? Tinha 0,8, 80% de vezes o tanto de chocolate que ele usou do tipo A, X mais 870. Entendeu? Cacau em A, 80% de X mais 870, certo? Cacau de B. O chocolate B tinha 70% de cacau. Se ele usou X gramas, ele vai ter de cacau 0,7 vezes X. E o cacau de C? Cacau de C era 40%. Ele usou Y gramas. Não coloquei aqui, mas coloca aí, ó. Da barra C, ele usou Y gramas no total. Então, da barra C, ele vai ter de cacau 0,4 vezes o Y, que foi o tanto que ele usou. Sabendo, então, o tanto de cacau que ele usou de cada tipo e o tanto de cacau que ele tinha no final, e sabendo que a soma final de todos os chocolates dá 3 quilos, a gente consegue montar duas expressões. Concorda que, se a gente somar todo o chocolate A que ele usou, mais o chocolate B, mais o chocolate C, isso vai dar um total de 3.000 gramas? Por quê? Porque no fim ele chegou com 3 quilos, beleza? Outro raciocínio, se a gente somar a quantidade de cacau gasta com o chocolate A, mais a quantidade de cacau do chocolate B, mais a quantidade de cacau do chocolate C, isso vai dar os 1.800 gramas que a gente calculou lá no início da questão, certinho? Temos duas equações, aí a gente pode montar um sistema. Vamos só substituir essas palavras pelas incógnitas que a gente colocou, né? A gente diz que A é X mais 870, então vou ter X mais 870, mais o B, que a gente chamou de X, mais o C, que a gente chamou de Y. Somando tudo, isso vai dar 3.000 gramas. Cacau de A, 0,8 vezes X mais 870, mais o cacau de B, 0,7X, mais o cacau de C, 0,4Y. Isso é igual a 1.800. Resolvendo essas continhas. Aqui em cima a gente só tem soma, né? Então eu posso somar x mais x, 2x, certo? 2x, esse 870 que está positivo, passa para lá de cá, vai passar negativo. 3.000 menos 870 vai dar 2.130. Então eu vou ter 2x mais y é igual a 2.130. Equação de baixo. 0,8 vezes x, 0,8x. 0,8 vezes 870, 696. Mais 0,7x mais 0,4y é igual a 1.800. 0,8x mais 0,7x dá 1,5x. 1,5x mais 0,4x.
Esse 696 positivo passa para o outro lado, vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com 1.800 menos 696, o que vai dar 1.104. Temos duas equações, temos um sistema. Pode resolver esse sistema usando tanto o método da adição quanto o método da substituição. Use aquele que for mais fácil para você. Como a gente quer chegar no final e descobrir o valor de y, né, que é a quantidade de barra C que ele usou, que é o que a gente chamou de y, eu vou eliminar o x. Como que eu vou eliminar o x? Resolvendo esse sistema pelo método da adição. Eu vou multiplicar a equação de cima e a equação de baixo por dois valores, de modo que esses valores aqui fiquem iguais com um sinal diferente. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar o 2 por 3 e o 1,5 por menos 4, que aí os dois valores aqui em cima vou ficar com 6x e aqui embaixo vou ficar com menos 6x, certo? Aí na hora que somar as duas, eu vou eliminar o x e vai restar só o y, chegando na resposta da questão. Então, vou multiplicar a primeira equação toda por 3. 2x vezes 3, 6x, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 2.130 dá 6.390. Multiplique a equação de baixo toda por menos 4. Menos 4 vezes 1,5x dá menos 6x. Menos 4 vezes 0,4y dá menos 1,6y. Menos 4 vezes 1.104 dá menos 4.416. Agora, soma as duas equações. 6x mais menos 6x, 6x menos 6x dá 0. 3y menos 1,6y dá 1,4y. 6.390 menos 4.416 dá 1.974. O y vai ser 1.974 dividido por esse 1,4 que passa para o lado de cá, dividindo, certo? Isso vai dar 1.410. Então, ele utilizou da barra C 1.410 gramas. Essa é a resposta dessa questão. Ufa! Questão trabalhosa, concorda? Não chega a ser uma questão tão difícil. Ela exige que você saiba porcentagem, sistema, conversão de unidade de medida, ou seja, exige vários conceitos de você. Mas ela é uma questão mais trabalhosa do que difícil. Concorda? Se tiver dúvidas, já sabe. Se não sabe, vou repetir. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo sua dúvida nos comentários do vídeo que eu vou tentar te ajudar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você também encontra o link com outras questões com temas semelhantes aos temas dessa prova para você treinar. Fechado? Bora ver a questão 13? Vamos lá. 3 máquinas X, Y e Z produziram 2.640 peças de certo jogo peças de certo jogo, cada peça produzida sempre em um mesmo tempo. A máquina X produziu 820 peças, tendo funcionado por 1 hora e 30 minutos a menos do que a máquina Y. A máquina Z funcionou por 6 horas e 50 minutos e produziu um total de peças igual a quanto? Bom, a gente tem máquinas produzindo peças por um determinado período de tempo. Quando ele fala aqui sobre a máquina X, ele fala que ela produziu 820 peças, funcionando 1 hora e meia a menos do que a máquina Y, ou seja, ele coloca a máquina Y como referencial. Então, vamos começar aqui pela máquina Y. Supondo que a máquina Y produziu Y peças em A minutos. A gente não sabe quantos minutos ela gastou para produzir Y peças. Agora, a gente consegue falar sobre a máquina X. A máquina X terá produzido 820 peças em 1 hora e meia a menos do que A, ou seja, A menos 1 hora e meia, certo? Como A está em minutos, vamos transformar 1 hora e meia em minutos. 1 hora são 60 minutos, 60 mais 30 dá 90 minutos, ou seja, X produziu 820 peças em A menos 90 minutos, certo? Z
Z produziu Z peças em 6 horas e 50 minutos. Transformando isso aqui em minutos, 6 horas, 6 vezes 60 minutos, né? Cada hora tem 60 minutos, 6 vezes 60 dá 360 minutos. 360 mais 50 dá 410 minutos, certo? Então, se a gente pegar os tempos de cada uma das máquinas e somar, a gente vai descobrir qual o tempo que todas elas gastaram para produzir as 2.640 peças. Vamos fazer isso? A mais A menos 90 mais 410. A mais A dá 2A, menos 90 mais 410 é a mesma coisa que 410 menos 90, o que dá 320. Ou seja, as 3 máquinas gastaram 2A mais 320 minutos para produzir as 2.640 peças. Bom, sabendo então o que cada máquina produziu e qual o tempo que cada uma produziu, a gente vai trabalhar agora com essa informação aqui do problema. Cada peça foi produzida sempre em um mesmo tempo, ou seja, o tempo que a máquina X gastou para produzir uma peça é igual ao tempo que a máquina Y gastou para produzir uma peça, que é igual ao tempo que a máquina Z gastou para produzir uma peça, que é igual ao tempo que todas as máquinas gastaram para produzir uma peça, porque o problema disse isso para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o tempo total pelo total de peças produzidas, porque esse vai ser o tempo gasto para produzir uma peça, certo? E vai igualar isso ao tempo que X gastou pelo número de peças que X produziu, porque os tempos para produzir uma peça foram iguais, as peças foram produzidas no mesmo tempo, certinho? Vamos fazer isso? Então, olha só, tempo total 2A mais 320, dividido pelo total de peças, 2.640. Isso vai ser igual ao tempo de X, A menos 90, dividido pelas peças de X, 820. Por que eu escolhi o X e não escolhi o Y? Porque eu já tenho aqui no total a incógnita A. Eu tenho aqui no Y duas incógnitas, Y e A. E aqui no Z eu tenho outra incógnita, que é Z. Então, para eu ter só uma incógnita, eu vou trabalhar com o X, porque o X eu tenho 820 peças e a mesma incógnita que eu já tenho no total, A menos 90. Entendido? Agora, então, é só fazer continha. Esse 820 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Ele vai multiplicar tudo isso aqui, 2A mais 320. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, tá bom? O 2.640 que está dividindo, passa para o lado de cá, vai passar multiplicando. Multiplicando o quê? Multiplicando tudo, A menos 90. Por isso que eu coloquei entre parênteses. 820 vezes 2A dá 1.640A. 820 vezes 320 dá 262.400. Isso vai ser igual a 2.640 vezes A menos 2.640 vezes 90, 237.600. Pego esse 1.640A que está positivo, passa para cá, vai passar negativo. Pego esse menos 237.600, passo para cá com mais 237.600. Somando isso com isso vai dar 500.000. 500.000 é igual a 1.000A, correto? 2.640A menos 1.640A dá 1.000A. Sendo assim, vou pegar esse 1.000 que está multiplicando A, passar pelo lado de cá, vai passar dividindo. 500.000 dividido por 1.000 dá 500. A é igual a 500, ou seja, Y produziu Y peças em 500 minutos, certo? Mas não é isso que interessa para a gente. A gente quer saber quantas peças Z produziu, correto? A máquina Z funcionou por tantas horas, produziu quantas peças. Então, agora a gente vai fazer outra proporção igual a essa em função aqui de Z. A gente pode escolher qualquer proporção em função de Z, ou X, ou total em função de Z, correto? Então, eu vou fazer, ó, total de tempo de Z, 410 minutos, dividido pelas Z peças, vai ser igual ao total de tempo de X, A menos 90, dividido pelo total de peças de X, 820, certo? Esse 820 está dividindo, passa pelo lado de cá, vai passar multiplicando. 820 vezes 410 dá 336.200. Esse Z que está dividindo, passa pelo lado de cá, vai passar multiplicando. Z vezes A, AZ.
Z vezes menos 90 menos 90Z. Eu sei que A vale 500, então onde tiver A, coloca 500, correto? 336.200 é igual a 500Z menos 90Z. Onde tinha A, substituir por 500. 500Z menos 90Z dá 410Z. Pego esse 410, está multiplicando Z, passa para o de cá, vai passar dividindo. 336.200 dividido por 410 dá 820. A máquina Z produziu 820 peças. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Mais uma questão trabalhosa e, considerando as provas recentes da VUNESP, dos diversos concursos da VUNESP, essa questão tem um nível de dificuldade um pouco maior do que as questões comumente colocadas pela VUNESP. Concorda? Conseguiu entender? Espero que sim, hein? Agora a gente vai para a questão 14. Vamos lá? Para uma atividade de treinamento, os funcionários de uma empresa foram divididos em grupos de 5 homens e 3 mulheres ou grupos de 6 homens e 7 mulheres. Todos os 334 funcionários participaram da atividade, cada funcionário em apenas um grupo. Se o número de grupos com 8 pessoas excedeu o número de grupos com 13 pessoas em 5, então a diferença entre o número de homens e mulheres nessa empresa é qual? Bom, vamos começar aqui do fim, né? O número de grupos com 8 pessoas foi maior, excedeu o número de grupos com 13 pessoas em 5. Grupos com 8 excederam grupos com 13 em 5. Se a gente disser, então, que existiam X grupos com 13 pessoas, a gente vai dizer que existem X mais 5 grupos com 8 pessoas. O número de grupos com 8 pessoas excedeu o de 13 em 5 unidades. Concorda? Sabendo o número de grupos, a gente vai multiplicar esse número de grupos pelo número de pessoas em cada um deles e somar, porque aí a gente vai chegar no número total de funcionários da empresa. Concorda? 13 pessoas vezes X grupos, grupos com 13 vezes 13 pessoas, mais grupos com 8 vezes 8 pessoas, é igual ao total de pessoas. Os grupos com 13 são X, X vezes 13 pessoas, mais os grupos com 8 são X mais 5 vezes as 8 pessoas, é igual ao total de pessoas, 334. X vezes 13 dá 13x. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 5, 40, certo? 13x mais 8x dá 21x. Esse 40 que está positivo passa para cá negativo. 334 menos 40, 294. O x vai ser 294 dividido pelo 21, o que dá 14. Ou seja, existiam 14 grupos com 13 pessoas e 14 mais 5, 19 grupos com 8 pessoas. Sabendo isso, a gente consegue calcular o número de homens em cada um dos grupos, concorda? Os grupos com 13 pessoas, quantos homens tinham, né? Cada grupo com 13 pessoas tinha 6 homens. Então, a gente vai multiplicar o número de grupos, 14 grupos, vezes 6 homens em cada grupo, isso dá 88 homens. Número de homens no grupo com 8 pessoas. Os grupos com 8 pessoas eram x mais 5, ou seja, 14 mais 5, o que dá 19. Cada grupo com 8 pessoas tinha aqui, 5 homens e 3 mulheres, 8 pessoas. Então, a gente vai multiplicar esse número por 5. 19 vezes 5 dá 95. Viu de onde veio 19, né? Grupos com 8 pessoas, x mais 5. X é 14, 14 mais 5, 19, certo? 19 vezes 5, 95. Então, total de homens, 84 mais 95. 84 mais 95, 179. Total de mulheres é o total de pessoas, 334 menos os homens. 334 menos 179, 155. Diferença entre homens e mulheres vai ser 179 menos 155, o que dá 24. Essa é a resposta dessa questão. Questão de expressões algébricas, né? Expressões usando letras para você criar um raciocínio a partir desse probleminha. Para você treinar esse tipo de questão,
Vou deixar aqui em cima o link, pode aparecer, por favor. Nesse link se encontra outra questão semelhante a essa para você treinar. Esse tipo de questão já foi um pouco mais tranquila e costuma cair com frequência nas provas da VUNESP. Concorda? Bora ver a questão 15. Vem comigo. Júlia possui certo número de chaveiros e seu amigo Lucas possui 18 chaveiros a menos do que o dobro do número de chaveiros que ela tem. Meu Deus, Lucas possui um certo número de chaveiros e seu amigo Lucas tem 18 chaveiros a menos que o dobro do número de chaveiros que ela tem. Entendi. Se juntos esses amigos possuem 465 chaveiros, o número de chaveiros de Júlia está compreendido entre quais desses intervalos? Bom, outra questão de expressão, trabalhar aqui com os números que foram dados, certo? A Júlia tem um número de chaveiros, vamos dizer que ela tem X chaveiros. O Lucas tem 18 chaveiros a menos do que o dobro do número de chaveiros que ela tem. Então, vamos por partes. Qual é o dobro do número de chaveiros da Júlia? É 2 vezes o tanto de chaveiro que ela tem, certo? Ela tem X, então vai ser 2x. Ele tem 18 chaveiros a menos que 2x, ou seja, ele vai ter 2x menos 18 chaveiros. Total de chaveiros, o problema disse que são 465. Como que a gente descobre o total de chaveiros? Basta somar os chaveiros da Júlia e do Lucas. X mais 2x menos 18 é igual a 465. 1x mais 2x, uma laranja mais duas laranjas, 3 laranjas. Esse menos 18 passa para cá como mais 18, 465 mais 18, 483. O 3 que está multiplicando o x passa para o outro lado, vai passar com a operação invertida, passa dividindo. 483 dividido por 3 dá 161, ou seja, a Júlia tem 161 chaveiros. É um número que está entre 160 e 169. Então, essa é a resposta dessa questão. Essa questão merece um like, não merece? Essa questão foi mais tranquila, mais levinha. Acho que mais gente conseguiu acertar essa questão. Você conseguiu? Diz aí se você achou essa questão de fato mais fácil que as anteriores. Vamos ver a questão 16 agora? Vamos lá. 3 amigos dividiram 920 figurinhas em partes inversamente proporcionais às suas idades. Um amigo recebeu 360 figurinhas e o outro 240. Se o mais velho desses amigos tem 12 anos, a soma das idades desses 3 amigos em anos é qual? Bom, olha só, a gente tem aqui que um amigo recebeu 360, o outro 240. A gente consegue calcular as figurinhas do terceiro? Consegue, a gente sabe o total, né? Basta subtrair 920 por essas aqui, ó, certo? O amigo A recebeu 360, o amigo B recebeu 240. O amigo C recebeu o total menos 360 menos 240, o que dá 320 figurinhas. Como os amigos dividiram as figurinhas em partes inversamente proporcionais às idades, a gente pode concluir que o amigo mais velho foi o que recebeu menos figurinhas. Concorda? Porque a idade é inversamente proporcional ao número de figurinhas que eles receberam, certo? Quanto mais velho, menos figurinhas ele recebeu. Então, a gente pode falar que a idade do amigo mais velho, 12 anos, é inversamente proporcional ao número de figurinhas que ele recebeu, 240, certo? O amigo que recebeu menos figurinhas foi o amigo B, que recebeu 240 figurinhas, certo? Então, 12 anos é inversamente proporcional a 240, ou é proporcional a 1 sobre 240. Para transformar proporcionalidade em igualdade, a gente troca o símbolo e multiplica isso aqui por uma constante k. K vezes isso aqui dá k vezes 1, que dá k, dividido por 240, certo? Conseguimos calcular o valor da constante? Sim! Basta pegar o 240 que está dividindo, passar pelo de k multiplicando. 12 vezes 240 dá 2.880. Então, a nossa constante é 2.880. Descobrindo a constante, a gente consegue descobrir qual a idade do amigo A, qual a idade do amigo C. É só a gente usar esse mesmo raciocínio. O amigo A, a idade do amigo A, há anos,
é proporcional a 1 sobre 360. É inversamente proporcional a 360, certo? Transformando em igualdade, A é igual a K dividido por 360. A gente sabe que K é 2.880, então a gente vai ficar com 2.880 dividido por 360, o que dá 8. A tem 8 anos. O amigo C, ele tinha 320 figurinhas, então a idade dele é inversamente proporcional a 320. C vai ser K dividido por 320, K é 2.880, 2.880 dividido por 320 dá 9, certo? Sabemos as idades dos 3 amigos, só somar agora, né? 12 mais 9 mais 8 dá 29, a soma das idades é 29 anos. Essa é uma questão de proporção tranquilinha, concorda? Dúvidas? Mesmo para as questões fáceis, se você tiver dúvidas, pode perguntar. Como eu digo sempre, a dúvida de hoje pode ser a dúvida de amanhã. E amanhã pode ser o dia que você está fazendo um concurso. Então, não fica com a dúvida. Pergunta, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar. Combinado? Vamos ver agora a questão 17. Vamos lá. O perímetro de um retângulo é o quádruplo do perímetro de um quadrado. O lado menor do retângulo mede o triplo do lado do quadrado e o lado maior do retângulo é 8 centímetros maior que o seu lado menor. A área desse retângulo em centímetros quadrados é qual? Uma questão agora de figuras planas, mas que envolve aqui esses números, certo? Vamos começar pelo quadrado. Se o quadrado tiver o lado x, o quadrado tem um lado x. Qual vai ser o perímetro do quadrado? Por que eu estou calculando o perímetro do quadrado? Porque ele falou que o perímetro do retângulo é o quádruplo do perímetro do quadrado. Se o lado do quadrado é x, o perímetro dele vai ser x mais x mais x mais x, ou seja, vai ser 4x, certo? Sabendo isso, a gente pode trabalhar agora com o retângulo. O lado menor do retângulo mede o triplo do lado do quadrado, ou seja, o lado menor do retângulo mede 3 vezes x. E o lado maior do retângulo? O lado maior é 8 centímetros maior que o lado menor, ou seja, vai ser 3x mais 8. Qual vai ser o perímetro do retângulo? O perímetro do retângulo é 3x mais 3x mais 8, mais os outros dois lados, 3x mais 8, certo? 3x mais 3x mais 3x mais 3x dá 12x. 8 mais 8 dá 16. Descobrimos o perímetro do quadrado e do retângulo. Por que isso é importante? O problema disse que o perímetro do retângulo é o quádruplo do perímetro do quadrado. Ou seja, o perímetro do retângulo vai ser 4 vezes isso aqui, certo? O perímetro do retângulo é o quádruplo, é 4 vezes o perímetro do quadrado. O perímetro do retângulo é 12x mais 16. O perímetro do quadrado é 4x. Então, é 4, o quádruplo, vezes o perímetro do quadrado, que é 4x. 4 vezes 4 dá 16, 16x, certo? Esse 12x está positivo, passa para cá, negativo. 16x menos 12x dá 4x. Esse 4 está multiplicando x, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o lado do quadrado é x. O problema é saber a área do retângulo. Para calcular a área do retângulo, basta multiplicar 3x por 3x mais 8. A área do retângulo, lado menor vezes lado maior. 3x vezes 3x mais 8. A gente sabe que o x vale 4. Onde tiver x, coloca 4. Então, vou ter 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4 mais 8. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 12 mais 8. 12 mais 8 dá 20. Então, vou ter 12 vezes 20. 12 vezes 20 dá 240 centímetros quadrados. Esta é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar mais questão de figuras planas? Se quiser, treina aqui, ó. Nesse link você encontra só questões de figuras planas e são questões ótimas para você treinar esse tipo de conteúdo. Valeu? Vamos ver a questão 18. Vem comigo. Outra questão de figuras planas. Bom, um triângulo retângulo e um trapézio retângulo têm um lado comum, esse lado aqui, conforme a figura. A área do trapézio é 21 centímetros quadrados
essa área é 21 centímetros quadrados, e a medida da sua base menor, essa aqui, em centímetros é quanto? Bom, vamos trabalhar com esse lado comum. A gente consegue calcular esse lado comum, que eu chamei aqui de y? Consegue. Este é um triângulo retângulo. Para a gente calcular o valor de y, basta usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter raiz de 5 ao quadrado é igual a raiz de 52 ao quadrado mais y ao quadrado. Correto? Raiz de 65 ao quadrado é 65. Raiz de 52 ao quadrado é 52. Esse 52 está positivo, passa para cá, negativo. Então, eu vou ficar com 65 menos 52 é igual a y ao quadrado. 65 menos 52 dá 13. Então, 13 é igual a y ao quadrado. Vou parar aqui, por quê? Vou precisar do valor de y ao quadrado daqui a pouco. Como que eu sei? Vou fazer uma linha aqui, ó, e vou ter aqui outro triângulo retângulo, certo? Esse lado vermelho mede 3 e esse lado aqui eu vou chamar de z. Consigo calcular o valor de z? Consigo, porque esse é um triângulo retângulo de catetos 3 e z e de hipotenusa y. E eu sei que o valor de y ao quadrado é 13. Trabalha com o teorema de Pitágoras de novo. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais z ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais z ao quadrado. Y ao quadrado é 13. Por isso que eu não passei para cá, porque eu já ia usar o valor de y ao quadrado, tá bom? Y ao quadrado é 13. 3 ao quadrado é 9. E esse 9 está positivo, passa para cá, negativo. 13 menos 9 é igual a z ao quadrado. 13 menos 9 dá 4, certo? Z ao quadrado é 4, então z vai ser raiz quadrada de 4. Esse quadrado passa para cá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse lado mede 2. Bom, se esse lado mede 2, esse lado mede x. E esse lado aqui também mede x. A gente consegue calcular esse lado x e esse lado x? Consegue. O problema diz que a área do trapézio é 21 centímetros quadrados. Você sabe como se calcula a área do trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio ele diz que é 21. Base maior, z mais x. Z é 2, então vai ser 2 mais x, certo? Z mais x, que é 2 mais x. Mais a base menor. Base menor é essa mesma aqui, também é x. Vezes a altura é 3, tudo dividido por 2. Esse 2 está dividindo, pode passar para lá de cá, multiplicando. 2 vezes 21, 42. Z vai ser 2. X mais x, 2x. Então, vou ter 2 mais 2x vezes 3, correto? Esse 3 que está multiplicando tudo, pode passar para lá de cá, vai passar dividindo. 42 dividido por 3 dá 14. 14 é igual a 2 mais 2x. Esse 2 está positivo, passa para cá negativo. 14 menos 2 dá 12. 12 é igual a 2x. O x vai ser 12 dividido por 2, certo? Né? Então, 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é igual a x. Sendo assim, a base menor, essa aqui, que mede x, mede 6 centímetros. Essa é a resposta desta questão. Uma questão também relativamente fácil em comparação com as outras questões dessa prova. Concorda? Vamos agora à penúltima questão dessa prova, questão 19. Essa é uma questão de lógica e para resolver essa questão, você precisa conhecer a tabela verdade. Se você não conhece a tabela verdade, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora, porque aqui você encontra um macete para decorar de uma vez por todas a tabela verdade. Fechado? Vamos ver então a questão. Hugo, José e Luiz são trigêmeos e, quando os três saem juntos, obedecem às seguintes regras. Ou José ou Luiz deve usar camisa amarela, mas nunca ambos. Ou seja, um dos dois, ou José ou Luiz, vai estar com a camisa amarela. Está fechada essa questão, certo? Hugo usa a camisa amarela se e somente se José usa. A gente tem o se e somente se, que é a bicondicional. Se Luiz usar camisa amarela, então Hugo também usa. Aqui a gente tem a condicional. De acordo com essas regras, quando os três irmãos saem juntos, ele faz
afirmações. Vamos trabalhar aqui. A gente tem a bicondicional e a condicional. Qual é a tabela verdade da bicondicional e da condicional? Condicional é fácil, é o caso da Vera Fischer, certo? Vera Fischer dá falso. Você já sabe disso. Vera Fischer dá falso. Se o se é verdadeiro, o então é falso, o resultado é falso. Bicondicional, se e somente se. Você sabe que a bicondicional só é verdadeira se os valores lógicos forem iguais. Ou seja, se antes e depois for V ou se antes e depois for F. Certo? Sabendo isso, a gente vai trabalhar aqui agora tanto com a bicondicional quanto com a condicional, porque a primeira afirmação a gente já sabe que ou José ou Luiz vai usar camisa amarela, certo? Então, a primeira aqui, bicondicional. A bicondicional, para ser verdadeira, os valores lógicos têm que ser iguais. Então, eu posso começar aqui supondo que a primeira parte é falsa e a segunda parte também é falsa. Os valores lógicos são iguais, então o resultado é verdadeiro, é o que diz a bicondicional, a tabela verdade da bicondicional, certo? Se esse for o caso, como vai ficar aqui a condicional? Olha só, aqui diz que Hugo usa camisa amarela, vai ser falso, eu disse isso, vai ser falso. Então, se Hugo usa camisa amarela é falso, essa parte aqui de baixo, que diz que Hugo também usa camisa amarela, também vai ser falsa. Concorda? Também vai ser falsa. Por quê? Porque eu disse aqui em cima que ela é falsa. Para esse resultado ser verdadeiro, essa primeira parte tem que ser verdadeira ou falsa. Bom, aqui a gente tem o se, então. No se, então, ele só é falso no caso da Vera Fischer. Primeira verdadeira, segunda falsa. Se eu sei que a segunda já é falsa, essa primeira parte pode ser verdadeira? Não, se essa primeira parte for verdadeira, a gente vai ter o caso da Vera Fischer. O resultado vai dar falso, não vai dar verdadeiro. A gente precisa que o resultado seja verdadeiro. Sendo assim, necessariamente, essa primeira parte vai ser também falsa. Ok? Fechado esse primeiro raciocínio, a que conclusões a gente chega? A gente chega à conclusão de que Hugo não usa camisa amarela, Hugo não usa camisa amarela, José não usa camisa amarela, certo? Porque Hugo usa camisa amarela, é falso, então ele não usa camisa amarela. José usa camisa amarela, é falso, então José não usa camisa amarela. E a gente chega à conclusão de que Luiz também não usa camisa amarela. Se Luiz não usa camisa amarela, não serve essa hipótese de solução. Por que que não serve essa hipótese de solução? Porque a gente sabe que necessariamente ou José ou Luiz tem que usar camisa amarela. E nesse caso, nessa condição, nenhum dos dois está usando, certo? Então, a gente vai descartar essa possibilidade. Passemos para a próxima possibilidade. Existe outro caso que a bicondicional é verdadeira? Existe. O caso em que a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira, ou seja, dois valores lógicos iguais fornecem um resultado verdadeiro. Nesse caso, Hugo usa camisa amarela, vai ser verdadeiro. Então, aqui a gente vai colocar verdadeiro. Hugo usa camisa amarela, é verdadeiro. Para o resultado ser verdadeiro, essa parte aqui do se tem que ser verdadeira ou falsa? Tanto faz. O único caso falso do se, então, é a primeira verdade e a segunda falsa. Quando a segunda é verdade, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa. Vamos ver se for verdadeira, o que vai acontecer. A que conclusões a gente chega se essa primeira parte for verdadeira? V com V vai dar V, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que Hugo usa camisa amarela, José usa camisa amarela, também verdade, olhando só os vermelhos. Hugo usa, José usa e Luiz também usa. Hugo usa, José usa e Luiz também usa. Serve para a gente? Não serve. Por quê? José e Luiz não podem usar juntos. Ou José ou Luiz usam, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então, essa condição não serve. Porém, eu disse para você que se essa segunda parte, a parte do então, for verdadeira,
essa primeira poderia ser falsa, porque F mais V vai dar verdadeiro na condicional. O único caso da condicional falsa é esse. Então, se eu tiver aqui a primeira falsa e a segunda verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Então, vou colocar o F aqui. Nessa segunda condição, o Hugo usa camisa amarela, o José usa camisa amarela, certo? VV. E o Luiz não usa camisa amarela. Luiz não usa camisa amarela. Essa condição serve para a gente. Por quê? Hugo usa, José usa e Luiz não usa. Sendo assim, ou José ou Luiz usa. Quem usa? O José. Certo? Então, essa é a resposta da questão. Hugo usa camisa amarela, José usa camisa amarela e Luiz não usa camisa amarela. É a letra E. Luiz nunca usa camisa amarela, Hugo e José sempre usam. Certinho? Dúvidas? Questão de tabela verdade. Se você souber a tabela verdade, você resolve essa questão tranquilamente. É preciso considerar todas essas possibilidades que eu coloquei aqui? Sim, você precisa considerar essas possibilidades. Se por um acaso você já tivesse começado aqui pela última, não ia precisar perder tanto tempo assim na questão. Praticando esse tipo de questão, você vai pegando a manha para descobrir os caminhos mais rápidos para chegar a esses raciocínios, certinho? Eu só percorri o caminho mais longo aqui para você ver que existem várias possibilidades a partir das quais você tem que trabalhar, ok? Agora a gente vai para a última questão. Ah, tem questão de tabela verdade para você treinar aqui embaixo? Tem sim, senhor. Aqui na descrição do vídeo você encontra outra questão de tabela verdade para você treinar. Fechado? Vamos para a última questão agora? Considere a sequência 10, 14, 18, 11, 15, 19, 12, 16, 20, 13, 17, em que 10 é o primeiro termo, 14 o segundo e assim por diante, de acordo com o padrão. O número de termos dessa sequência que possuem exatamente 2 algarismos é qual? Bom, vamos reescrever essa sequência aqui, colorindo para você. 10, 14, 18, 11, 15, 19, 12, 16, 20, 13, 17. É a sequência que foi colocada. Essa sequência, observe, aumenta de 4 em 4 durante 3 termos. Depois do terceiro termo, volta uma unidade para o primeiro. 10 mais 1, 11. 14 mais 1, 15. 18 mais 1, 19. Foram 3 termos, aumenta 1. 11 mais 1, 12. 15 mais 1, 16. 19 mais 1, 20. Aumenta 1. 13, 17 e assim vai, certo? Se a gente colocar essa sequência aqui, cada uma dessas fileiras, uma embaixo da outra, a gente vai ter algo mais ou menos assim, concorda? Na fileira A, a gente vai ter aqui 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Na fileira B, a gente vai ter 14, 15, 16, 17. Na fileira C, 18, 19, 20 e o 21. Observe que na fileira A os termos estão aumentando de 1 em 1, na fileira B também de 1 em 1, na fileira C também de 1 em 1. A única diferença é que eles começam de pontos diferentes. Aqui começa de 10, aqui começa de 14 e aqui começa de 18. O problema é que é o número de termos dessa sequência que tem exatamente 2 algarismos. Qual é o primeiro número natural que tem 3 algarismos? É o 100, concorda? Então, a gente tem que contar quantos números tem em cada uma dessas colunas até chegar no 99, que é o último termo com 2 algarismos, o último termo com 2 dígitos. Então, quantos termos existirão entre o 10 até o 99, incluindo os 2 números? Bom, para calcular, você vai pegar esse número maior, subtrair pelo número menor e somar uma unidade. 99 menos 10, 89, 89 mais 1, 90. De onde vem esse raciocínio? Dos conceitos de progressão aritmética, certo? Regra para calcular o termo geral da progressão aritmética. A gente tem uma progressão aritmética aqui, certo? De razão igual a 1. Os termos estão aumentando de 1 em 1. Então, o termo que está na posição n é igual ao primeiro termo, mais n menos 1, vezes a razão. Termo que está na posição n, o termo 99, é igual ao primeiro termo, 10, vezes o número de termos, que é o que a gente quer saber, menos 1, vezes a razão, que é 1, certo? Esse 10 está positivo, passa para cá, negativo. 99 menos 10, 89. 89 é igual a n menos 1.
esse 1 está negativo, passa para cá positivo, 89 mais 1 dá 90. Ou seja, para calcular o número de termos de cada sequência, vai subtrair 99 menos o primeiro termo e somar uma unidade. Para a coluna A, 90 termos. Para a coluna B, 99 menos 14 mais 1. 99 menos 14 mais 1 dá 86. Para a coluna C, 99 menos 18 mais 1. 99 menos 18 mais 1 dá 82. Sendo assim, o número de termos que tem exatamente 2 algarismos vai ser 90 mais 86 mais 82, o que dá 258 termos. Esta é a resposta dessa questão. Questão de sequência lógica. Aqui embaixo tem outra questão de sequência lógica para você treinar. Só abrir a descrição deste vídeo, certinho? É isso, pessoal. Chegamos ao fim deste vídeo com questões desafiadoras. Se você curtiu as explicações, se inscreva aqui no canal e deixa o like nesse vídeo, por favor. Para se inscrever é só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui. E claro, se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de ver mais conteúdo disponível nas playlists que estão aparecendo aqui para você. Fechado? É isso. Bons estudos e até a próxima!